Sabe aquelas histórias de aparições? Para muita gente isso é um mistério ou até coisa da cabeça. Mas e se houvesse uma explicação para isso? Hoje, vamos mergulhar fundo no que o Espiritismo, com base nos estudos de Allan Kardec, tem a dizer sobre o fenômeno. E a ideia é que não tem nada de sobrenatural, e sim leis da natureza que podemos sim compreender. Para começar, vamos falar de uma coisa que todo mundo conhece: sonhos. A gente sonha toda noite, né? Mas e se alguns desses sonhos fossem mais do que só a nossa imaginação trabalhando? E se fossem, na verdade, uma primeira espiadinha, uma janela para outro nível de realidade? Então, o nosso caminho hoje vai ser bem interessante. A gente começa com os sonhos, que é algo mais comum, e vai até as aparições que acontecem quando estamos acordados. Vamos ver como os espíritos podem se apresentar, falar de um fenômeno incrível de contato físico e, no final, a gente vai entender a peça-chave que explica tudo isso. Bom, então o primeiro passo para entender as aparições, segundo o Espiritismo, é olhar para o sono. Parece estranho, né? Mas é que, enquanto o corpo descansa, a alma fica mais livre. A barreira entre o nosso mundo e o mundo espiritual fica mais fininha, e é aí que as manifestações mais comuns acontecem. E olha, não é qualquer sonho. O Espiritismo classifica essas visões. Às vezes, o que se vê são coisas que estão acontecendo agora, em outro lugar. Outras vezes, são lembranças bem vivas do passado. Em casos bem mais raros, pode ser até uma prévia do futuro. E tem mais, às vezes os sonhos são como cenas simbólicas, sabe? Quase umas parábolas, que os espíritos usam para dar um toque, um conselho, ou, em alguns casos, até para confundir. Ok, mas e quando isso acontece fora do sonho? Quando a pessoa está acordada, de olhos abertos, e vê algo. Aí sim, a gente entra no que a maioria das pessoas chama de aparição. O fenômeno em estado de vigília. E como é que uma aparição se forma exatamente? Bom, a descrição mais comum diz que é um processo, não é como ligar uma TV. Geralmente começa com uma luz meio esbranquiçada, difusa, sabe, como uma névoa. Daí aos pouquinhos, os contornos vão se definindo, até que, pronto, a forma fica clara, nítida, dá para reconhecer. E aqui vem um detalhe fundamental: a aparência não é por acaso. O espírito pode, de propósito, se mostrar como era quando estava vivo. Pode até aparecer com as mesmas roupas, uma cicatriz, alguma marca. Por quê? Para ser reconhecido. É um jeito de dizer: ei, sou eu mesmo, lembra de mim? Mas não para por aí. A aparência de um espírito pode dizer muito mais sobre ele. Pode ser um reflexo do que ele é, do seu estado moral, da sua história. As roupas, os objetos que ele segura, tudo isso pode ter um simbolismo, um significado. E essa diferença fica bem clara. Espíritos mais evoluídos, por exemplo, costumam aparecer com uma forma mais bonita, serena, nobre. Já os espíritos, digamos, mais complicados, menos evoluídos, podem ter uma aparência que reflete isso. Às vezes, até feroz, ou carregando as marcas das coisas ruins que fizeram. E esses símbolos são muito interessantes. Pensa só, um guerreiro pode aparecer de armadura, um estudioso cercado de livros, um assassino. Bom, ele pode aparecer com a arma do crime. São como acessórios que contam a história daquela pessoa, o que foi marcante na vida dela. Tudo bem, até agora a gente falou de ver, de observar. Mas e se desse para tocar? Pois é, agora a gente vai para o nível mais impressionante e mais raro de todos: o fenômeno tangível. Essa frase do Kardec é forte, né? Nenhuma dúvida mais é lícita. O que ele quer dizer com isso é que, quando o fenômeno chega a esse ponto, quando se torna físico, não dá mais para dizer que é imaginação, que é alucinação. A coisa fica séria. Imagina a cena. A aparição não é mais só uma imagem vaporosa. Ela pode ser tocada. A pessoa sente resistência, calor, como se fosse um corpo de verdade. O espírito pode segurar um braço, apertar uma mão. Aí já não é mais uma visão, é uma interação física. Não tem como negar. Mas calma lá. É super importante deixar claro que isso é raríssimo. Muito, muito raro. A gente está falando do topo da pirâmide dos fenômenos. Não é algo que acontece toda hora de jeito nenhum. Ok, a gente viu os ok's, mas e o como? Como isso tudo é possível? Qual é a explicação que o Espiritismo dá para isso? Bom, a resposta está num conceito-chave, a peça que une todo esse quebra-cabeça. Essa peça-chave se chama perispírito. Pensa nele como uma espécie de corpo semimaterial. É o que liga o espírito, que é pura consciência, ao corpo físico. Quando a gente morre, o espírito não fica solto, ele continua com esse envoltório. E é justamente manipulando a matéria desse perispírito que ele consegue se fazer visível ou até palpável para nós. E esse perispírito tem umas propriedades bem particulares. Ele é sutil, etéreo,
pode se expandir, se contrair, mas a propriedade mais importante para a gente entender as aparições é a penetrabilidade, ou seja, ele pode atravessar a matéria. Simples assim, qualquer matéria sólida. E aí, pronto. Tá explicada aquela cena clássica de filme do espírito atravessando a parede, né? Ou aparecendo num quarto todo fechado. Não é mágica, é só uma consequência natural dessa propriedade do perispírito. Olhando por esse ângulo, as aparições perdem aquele ar de coisa sobrenatural. Elas passam a ser vistas como um fenômeno da natureza, algo que sempre aconteceu em toda a história da humanidade. A diferença é que antes era chamado de milagre ou de alucinação. O que a doutrina espírita faz é propor um mecanismo, uma explicação baseada em leis naturais para isso. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente ficar pensando. Se as aparições são mesmo um fenômeno natural, então o que isso diz sobre os limites do que a gente chama de realidade? Será que o nosso mundo é só isso que a gente consegue ver, ouvir e tocar? Ou tem muito mais coisa acontecendo bem do nosso lado que a gente simplesmente não percebe?